Eu quero dar boa noite a todo mundo, rogando a Jesus, rogando aos nossos benfeitores espirituais que nos guardem a todos e nos mantenham em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quando Allan Kardec indagou em a questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, a resposta veio BIP. Porque BIP ninguém esquece mais. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, qual o sentido de Jesus? Qual o sentido do perdão para Jesus? Um ato de caridade, um ato de amor, um ato de elevação. E para conversar sobre o olhar de Jesus sobre o perdão, nós estamos aqui hoje, não na condição de um palestrante, de um orador, mas na condição de um amigo que vai conversar com vocês fraternalmente na proximidade do Natal. Eu trouxe alguns slides para as nossas reflexões, pedindo aos benfeitores que possibilitem que eu possa compartilhá-los sem ter qualquer tipo de problema. Vamos lá. Eu peço a Carol que me coloque do lado dos slides e pergunto a vocês se estão todos me vendo. Carol, você está me vendo e está me ouvindo? Bom, eu acredito que sim. Se tiver algum problema, vocês me avisam. Porque diz uma escritora gospel norte-americana chamada Stormy O'Martian que o perdão não faz a outra pessoa correta. O perdão te faz livre. Porque muitas pessoas têm dificuldade de perdoar e não querem fazê-lo porque acham que vão isentar as outras pessoas, vão tornar as outras pessoas corretas. Mas não. O perdão não faz ninguém correto. O perdão não faz a outra pessoa isenta das suas responsabilidades. O perdão torna aquele que perdoou livre. Então o perdão, ele é bom para quem perdoa, porque aquele que é perdoado está em curso numa lei de causa e efeito e vai ter que responder pelas consequências dos seus atos. Então eu quero começar a nossa conversa sobre o perdão dizendo: perdoar faz bem. Perdoar nos eleva, perdoar nos conecta a Jesus, perdoar é uma forma de caridade. Porque muitos de nós queremos a paz, porque muitos de nós queremos nos libertar, mas guardamos ressentimento, guardamos mágoa e não nos damos conta que o ressentimento, que a mágoa é tal qual um tóxico que vai nos corroendo por dentro. E muitas vezes, quando ligamos as televisões, quando vemos nos noticiários, nas redes sociais, já nos damos conta que a pessoa que guarda mágoa, ela vai adoecendo, ela vai desenvolvendo cânceres, ela vai bombardeando o seu estômago, vai desenvolvendo gastrites, úlceras. Então, perdoemos. Não há período do ano mais propício para desenvolver o perdão do que o período do Natal. Porque ao nos lembrar de Jesus, ao nos lembrar da sua proposta nas nossas vidas, como é bom nós pensarmos em todas as pessoas que nos agrediram, todas as pessoas que agiram de uma forma incorreta para conosco e pensar: eles também são filhos de Deus. Eles também se equivocam da mesma forma que eu me equivoco. E aproveitar desse período, quando os corações tendem a ficar mais leves, para fazer aquela curva do perdão. Que possamos, então, tomar de um telefone, já que agora não é possível fazê-lo presentemente, ou então, já que a pessoa que nos agride às vezes está dentro do próprio lar, perdoar a pessoa. E se somos nós os agressores, que nós igualmente possamos pedir perdão. Possamos assumir que nós erramos, que nós nos equivocamos, que nós não somos a última Coca-Cola do deserto, que sempre acertamos, pelo contrário. Somos seres endividados, somos seres que ainda caminhamos no mundo fazendo muitas coisas erradas. Possamos ir até as outras pessoas: fulano, você me perdoa? Fulano, você reconsidera aquele ato meu? Eu não estava num bom momento, eu não estava no melhor dos meus dias, porque esse perdão vai nos elevando. Esse perdão vai multiplicando as nossas possibilidades perante a vida. E foi Jesus que nos disse isso. Eu quis trazer aqui num quadro evangélico
que vocês podem encontrar lá em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 22, quando Simão Pedro vai até Jesus e lhe pergunta: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me agrediu? Até 7 vezes? E de onde Simão Pedro tira esses 7 vezes? Do Velho Testamento, do texto da Gênesis, o primeiro dos livros da Torá, que são os 5 livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Porque nós sabemos que o primeiro crime de um irmão contra o outro foi Caim que matou Abel. E por ter matado seu irmão, rezam as tradições do primeiro livro da Bíblia que Caim seria vingado 7 vezes. Então Simão Pedro pergunta: devo perdoar 7 vezes? Mas Jesus lhe diz palavras de vida eterna, porque a 7ª geração após Caim, que se chamava Lameque, ele não só matou um homem, mas matou igualmente um menino. Como seu ancestral, seu antepassado, teria que ser vingado 7 vezes, nas tradições hebraicas, Lameque teria que ser vingado 70 vezes 7. Então Jesus responde a Simão Pedro reconsiderando, ressignificando o texto do Velho Testamento e dizendo assim: olha, Pedro, vamos acabar com essa história de olho por olho, dente por dente. Vamos permitir que o amor, que o perdão acabe ultrapassando essa cultura do ódio, essa cultura da desavença, essa cultura onde nós nos olhamos como adversários. Porque se as pessoas vêm até nós e nos agridem, nós devemos perdoar. E eu vejo muitos corações amigos que tomam essa palavra de Jesus ao pé da letra. Porque se nós multiplicarmos 70 vezes 7, dá quanto, gente? 490 vezes. Se eu não errei, a conta ainda dá essa. Mas Jesus não estava recomendando 490 perdões, porque 70 vezes 7 é uma expressão idiomática do hebraico. E a expressão quer dizer infinitas vezes. Múltiplas vezes cada um dos equívocos, cada um dos desacertos. Então, a nossa obrigação com o perdão é perdoar infinitas vezes. O benfeitor Emmanuel, num livro notável chamado O Consolador, que eu deixo como sugestão de leitura para cada um de vocês, ele nos traz uma explicação formidável sobre esse 70 vezes 7, nos dizendo assim: a Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve se esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Ou seja, com o seu didatismo, com a sua forma de trazer grandes ensinamentos de forma simples, o benfeitor Emmanuel, que é o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz: olha, perdoe infinitas vezes, porque nós também erramos infinitas vezes. Então essa é uma tarefa de empatia. Quando vocês observarem aqueles que erraram, pensem: nós também erramos. Nós também nos equivocamos. Nós também andamos no desacerto. E o que nós fazemos pelas outras pessoas é aquilo que nós esperamos que as outras pessoas façam para conosco. Porque o perdão é um caminho de mão dupla. Observem como Jesus nos ensinou a orar. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas muitas pessoas querem ir só até o mar, mas não querem fazer o caminho regresso, não querem que o mar venha até a costa. Nós queremos ser perdoados por Deus, mas não queremos, muitas vezes, perdoar os nossos adversários. Mas essa é uma experiência de Deus para conosco e de nós para com os nossos semelhantes. E eu quero que vocês se atentem com relação a essas considerações que eu estou trazendo nesse slide. Porque muitas pessoas dizem assim: ah, Rafael, eu já consigo perdoar. Mas vamos fazer um exercício de autoconhecimento. Aquele exercício que nos foi proposto em a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga:
Qual o meio prático mais eficaz de ser feliz nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos nos respondem: conhece-te a ti mesmo, porque nós nos conhecendo, nós saberemos se estamos perdoando ou se estamos condenando as outras pessoas. Porque muitos dizem assim: olha, eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Então não perdoou. Então você está se afastando daquela pessoa para não ir às forras, para não cometer a vingança, para não partir para as vias de fato. O perdão é quando nós conseguimos desculpar, retirar a culpa daquela pessoa, porque em verdade ninguém tem culpa de nada. Tudo que vem até nós é para o nosso crescimento. É uma proposta de aprendizado para que nós possamos seguir em frente. Observem a segunda consideração. Eu perdoo, mas vou lhe dizer umas verdades. E nós somos danados para fazer isso, porque, olha, eu vou te perdoar, mas eu vou te dizer umas verdades. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos sendo vaidosos, porque no fundo, nós nos consideramos maior do que as outras pessoas. Nós nos consideramos mais importantes. É como se o nosso perdão fosse um favor, mas não é. Porque o perdão faz bem para mim. A outra pessoa, se errou, ela vai ter que arcar com as consequências. Existe uma outra atitude nossa, que é a atitude do menosprezo. Ah, eu vou perdoar porque ele é um pobre coitado, ele é um infeliz, ele é um sem eira nem beira. Observe, eu estou considerando a pessoa no seu aspecto de desprezo, no seu aspecto de coitadinho, alguém, deixa esse pobre coitado para lá. Mas ele não é um pobre coitado. Eu não devo olhar as pessoas com menosprezo, porque nós somos irmãos, porque nós somos ovelhas do aprisco de Jesus. Outras tantas vezes, o nosso perdão está travestido de rancor, porque nós agimos assim. Olha, eu perdoo, mas não esqueço jamais. Bom, gente, esquecer, a gente não vai esquecer mesmo, porque perdoar não é esquecer. Esquecer é um fenômeno da memória. Quando nós começamos a esquecer, talvez nós já estejamos sendo visitados pelo primo alemão, que é o Alzheimer. Mas o que nós devemos considerar é o seguinte: quando utilizamos de expressões como essa, eu perdoo, mas não esqueço, com aquela cara de ira, com aquela cara, muitas vezes, de violência, na verdade, eu estou guardando rancor. Eu estou guardando ressentimento. Eu estou esperando o momento propício para me vingar daquela pessoa. Outras tantas colocam Deus no meio do problema, porque ao invés de eu me elevar, eu quero trazer Deus para as minhas pinimbas e amaldiçoo a outra pessoa. Eu perdoo porque Deus vai te castigar. Então vejamos, perdoar não é condenar. Perdoar não é agir com vaidade, nem com menosprezo, muito menos com rancor ou maldição. O que é perdoar, então? E aqui eu vou traçar um caminho com vocês, porque muitas pessoas chegam para mim, chegam às vezes para os psicólogos, chegam às vezes no atendimento fraterno, e a maior dificuldade que apresentam, que encontram é: eu não consigo perdoar. Porque a pessoa me agrediu tanto, porque a pessoa foi tão covarde comigo, e às vezes trazem nome de filhos, nome de pais, nome de amigos, o nome do cônjuge, às vezes trazem fatos ocorridos há 30 anos atrás, que a pessoa vem ruminando aquilo. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês: nossas reuniões mediúnicas estão cheias de espíritos que estão há séculos sem perdoar, porque não conseguem ver que nós avançamos, que as pessoas não são um retrato, mas são filmes. Elas têm antes e elas têm depois. Todos nós estamos num processo de crescimento. O que é perdoar, então, Rafael? Você poderia traçar uma diretriz, você poderia nos trazer alguns passos. Eu tenho que controlar o relógio aqui, porque senão eu falo até amanhã. O primeiro passo para o perdão é desculpar. Observem essa palavra. Desculpar, retirar a culpa, não valorizando a ofensa, minimizando-a. Quando então eu olhar para aquela pessoa que me agrediu, aquela pessoa que me fez mal,
retire a culpa dela. Ela não tem culpa. Ninguém tem culpa de nada que nos acontece. Se veio até nós, é porque nós fizemos jus para que aquela coisa venha ao nosso alcance. Todos nós estamos inseridos numa grande lei, chamada lei de causa e efeito ou lei de ação e reação. Ou seja, os atos que vêm até mim, as coisas que acontecem na minha vida, são para o meu aprendizado, são para o meu crescimento. Aquela pessoa que me agrediu fez-se o vetor, fez-se o agente do meu crescimento. Então, quando a gente consegue desculpar, em verdade, a gente teria que agradecer a pessoa que nos agrediu, porque ela testou minha fidelidade a Jesus. Ela propiciou que eu me tornasse um ser humano melhor. Então, num primeiro momento, vamos retirar a culpa. E diz o Espírito Joana de Ângeles que a palavra culpa não existirá no dicionário da vida futura, porque ninguém tem culpa de nada. As pessoas são responsáveis por aquilo que fazem, e quando são responsáveis, a própria vida trará de volta, de acordo com a sementeira. Um segundo passo para o perdão seria não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais. Então olhe para a pessoa que te agrediu. Olhe para a pessoa que você tem uma inimizade, uma pessoa que você, quando está andando de um lado da calçada e ela cruza na sua frente, você quer atravessar. Não a veja como um inimigo. Não a veja como um demônio encarnado, não a veja como alguém que suscita em você as piores percepções, os piores sentimentos. Porque isso é tal qual jogar gasolina no incêndio. Mas a veja como um filho de Deus. A veja como uma pessoa com dificuldades pessoais. E mire em você mesmo e veja, eu também tenho minhas dificuldades. Eu muitas vezes sou irascível, eu muitas vezes erro, eu muitas vezes prejudico as pessoas sem nem me dar conta. Quando eu faço esse exercício da empatia, sabendo que a pessoa agiu daquela forma porque existiu um porquê, existiu um antes, existiu os motivos, eu começo a ver aquela pessoa como alguém com dificuldades. Como uma pessoa que no momento de distração, que no momento de falta de percepção da sua realidade, de falta de comunhão com Deus, veio e me agrediu. Então façamos esse exercício da empatia. Terceiro passo, devemos aceitar as pessoas como elas são, cheias de virtudes ou defeitos, ou seja, nós não mudamos ninguém. Nós não vamos tornar o azul amarelo, o amarelo negro ou vice-versa. Eu estou trazendo na forma de símbolos ou metáforas para que nós possamos entender. Quando nós queremos mudar a outra pessoa, nós nos frustramos, porque as pessoas são como são. As pessoas são o que elas podem ser. Cada um está no seu melhor momento, vivendo de acordo com as suas melhores possibilidades. Cada um tem as suas opiniões e vive a vida da melhor forma. Quando vislumbramos uma pessoa, podem ter certeza, ela está elaborando na vida de acordo com as suas melhores percepções. E às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, Rafael, mas olhe Ciclano, ele é um acelerado, ele é uma pessoa que não respeita ninguém. Bom, ele é assim hoje. Já pensaram como ele era antes? Porque antes ele poderia ser um assassino, antes ele poderia ser uma pessoa que não respeitava o erário, que passava por cima de todo mundo. Todos estamos num progresso. A pessoa que nós não gostamos hoje, ela está no seu melhor momento, porque no passado ela já foi ainda pior. Então, quando olhamos as pessoas nesse crescimento espiritual, cheia de virtudes, cheia de defeitos, sabendo que elas foram criadas simples e ignorantes, mas que um dia serão anjos, nós passamos a aceitá-la como elas são. Porque elas votam na direita, votam na esquerda, porque elas agridem, porque elas vivem a vida conforme as suas possibilidades. Eu não mudo ninguém. Diz Francisco Cândido Xavier, o Chico das Minas Gerais, o Chico médium do Brasil, que o dever de mudar é para comigo mesmo, as outras pessoas eu devo amar como elas são. Um outro passo para o perdão é sejamos menos exigentes, porque notem,
Nós exigimos muito das outras pessoas. E nós nos frustramos porque, às vezes, exigimos das pessoas mais do que elas podem dar. E, às vezes, exigimos dos próprios trabalhadores das casas espíritas. Ah, mas fulano é médium. Mas nós, os médiums, somos os maiores devedores. Então, não achem que os médiums não erram, não achem que os médiums são seres angelicais, porque não são. Ah, mas fulano é orador espírita. Bom, quando ele está falando para as outras pessoas, os primeiros ouvidos que ouvem são os dele. Ah, mas fulano, eu não esperava que ele fosse agir dessa forma. É porque, na verdade, você está colocando as expectativas acima da realidade. Então, vamos ser menos exigentes e mais tolerantes. E fazendo também aqui o exercício do auto-perdão, ser menos exigente conosco mesmo, porque quem se exige demais, quem é muito cobrador consigo próprio, acaba cobrando da outra pessoa e não consegue perdoar. Porque diz Jesus no seu evangelho que a boca coloca para fora daquilo que o coração está cheio. Costumamos tratar as outras pessoas da forma como nós nos tratamos, até chegar nesse último passo do perdão, que é não se sentir ofendido com o outro. Porque o que o outro faz, vamos chegar no momento de sequer nos sentir ofendido. E eu me recordo do mesmo Chico já citado, quando uma pessoa uma vez foi ter com ele e disse: Chico, você me perdoa? Perdoar de quê, minha irmã? Chico, você me perdoa ou não? Ah, eu não te perdoo, mas Chico, você é o amor em pessoa, você é a pessoa que eu mais gosto nessa vida. Minha irmã, eu sequer me senti ofendido com você. Por que eu tenho que lhe perdoar? Mas isso é um processo. A gente vai um passo, depois a gente vai outro passo, sabendo que quando nós guardamos ressentimento, guardamos mágoa, isso é um tóxico que não faz mal para outra pessoa, que faz mal para nós mesmos. Sigamos em frente. Porque agora eu quero contar uma história para vocês, e a história é uma história infantil que a gente contava para as crianças, contava para os nossos jovens da confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. Mas ela traz um conteúdo tão profundo, tão significativo, que eu, mesmo ela tendo sido contada para os baixinhos, eu passei a entrever nela um conteúdo tão profundo que eu reconto nas palestras para os adultos. Porque esse menino aí, com essa cara toda arriscada, um dia chegou do colégio e disse assim para o seu pai: olha, pai, e eu vou dar o nome dele de Joãozinho, olha, eu tô com muita raiva de um colega lá do meu colégio. Vamos dar o nome dele de Pedro. Eu tô com muita raiva do Pedro. E por quê? Não, porque o Pedro é muito chato, porque o Pedro pisa no meu pé, porque o Pedro faz isso, faz aquilo. Ah, pai, você não pode ir lá comigo porque eu quero bater nele, porque eu quero ir às forras com ele. Meu filho, essa raiva sua só faz mal para você. Mas, pai, eu tô com isso aqui agarrado na minha garganta. Me ajude, por favor. E o pai: bom, meu filho, eu vou te fazer uma proposta. Vamos até a varanda. E na varanda estavam várias roupas branquinhas no varal, porque a mãe dele havia lavado aquelas roupas. E o pai pegou vários carvões, deu na mão do menino e disse assim: meu filho, pense que aquelas roupas brancas é o seu amigo Pedro e que esse carvão é a sua raiva. Agora atire com toda a sua força. Desforre nas roupas pensando que é o seu amigo. E ele começou. E pegava as pedras de carvão e jogava nas roupas e atirava. Ele foi colocando todo o seu sentimento negativo para fora. O pai entrou, daí uma meia hora o menino entrou, esbaforido, cansado, exaurido, e disse: papai, eu acabei. E como você está? Eu estou ótimo. Eu nunca estive tão bem. Papai, agora eu me sinto vingado. E o pai dele pega ele pela mão e leva até o banheiro. Agora olhe para você, meu filho. Papai, eu estou negro igual o carvão. Pois é, meu filho. Quando você atirava o carvão nas roupas no varal, a fuligem do carvão ficava em você. Então você achava que estava agredindo a outrem, quando em verdade o agredido era você. Fica a lição, meu filho.
quando nós guardamos raiva, quando nós guardamos ressentimento, todo esse tóxico que é a borra do carvão fica na gente. Reflita. Mas como, papai? Pense que o seu coleguinha pode não ter pais amorosos como o seu. Pense que o seu coleguinha pode chegar em casa e não ter o arroz, o feijão, o bife, a salada para comer como você tem. Pense que o seu coleguinha pode ser uma pessoa com dificuldades na vida, uma pessoa que não tem o carinho dos familiares. É mesmo, papai? É, meu filho. Então eu quero te fazer uma proposta. Já que você percebeu que não deve guardar ressentimento, você vai chegar amanhã e ao invés de ficar com raiva dele, você vai se aproximar e vai procurar conversar com ele. E depois me conte. E o menino, no outro dia, foi, aproximou-se do amigo, ficaram grandes colegas. E chegando ao final do dia em casa, e aí, meu filho? Olha, papai, ele é muito legal. Eu ganhei um grande colega e eu já quero trazê-lo, inclusive, para almoçar aqui em casa. Mas que mudança foi essa? Ah, papai, eu descobri que ele, de fato, era uma pessoa muito carente, que precisava de um amigo como eu. E eu só descobri isso porque eu me aproximei. Porque enquanto eu estava de longe, eu só julgava. Mas agora que eu conheço, posso trazê-lo para almoçar aqui, papai? Com certeza, meu filho. Porque as pessoas que nós odiamos e queremos vingar e nos abstemos de perdoar são grandes amigos nossos. Porque onde existe o ódio, diz a benfeitora Joana de Ângeles, é o amor que adoeceu. E se adoeceu, ele pode volver ao caminho da saúde, se recuperar, e as almas que eram adversárias podem volver ao caminho do acerto. Porque o mal que desejamos aos outros é a conclusão da história. É aquilo que nos desfigura. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com as nossas acusações, a borra, os resíduos e a fuligem ficam sempre em nós mesmos. Então, meus amigos, no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, reflitamos nisso e possamos, já nos caminhando aí para o encerramento das nossas falas, pensar nessa consideração de Tertuliano. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Porque a vingança, o ódio, ele traz um sabor. Porque senão as pessoas não se vingariam. Porque senão as pessoas não sentiriam ódio. Mas, se você quer ser feliz para sempre, se você quer trazer a alma abençoada, a alma elevada, se você quer angariar a paz, a alegria e ir ao encontro de Jesus, perdoe. É Natal, mais uma vez, nas terras do Cruzeiro, no mundo como um todo. E percebemos que muitas pessoas ainda estão a pensar nos panetones, estão a pensar no Chester, no Peru, na troca dos presentes. Tudo isso é importante. Tudo isso nos faz perceber que estamos no seio de uma família material, física, que é a célula máter de uma grande família espiritual. Mas Natal é tempo de nos reconectarmos a Jesus. É tempo de irmos até Ele para perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Onde eu posso ressignificar os meus passos? Onde eu posso tornar-me uma pessoa melhor? Onde eu posso passar a viver um novo normal? Porque nós sabemos que teremos um novo normal depois desse ano da pandemia. Mas esse novo normal não pode repristinar tudo que nós tínhamos antes. Shoppings lotados, correrias por todos os lados, homens egoístas, orgulhosos, brigando entre si, porque essa pandemia veio até nós para que nós buscássemos Jesus e procurássemos ser protagonistas de um mundo de paz. De um mundo onde nós nos olhássemos com amor, com fraternidade. E não conseguiremos construir um mundo melhor sem perdão. Sem olhar para as outras pessoas com um olhar de doçura, sem olhar para as outras pessoas com um olhar de entendimento, sem ver os nossos amigos e os nossos adversários como filhos de Deus, ratificando as amizades e retificando os passos com aqueles que ainda se fazem os nossos adversários. Por ocasião do Natal, então, eu tenho pedido a mim mesmo e conversado com as pessoas
que nós possamos olhar o ano de 2020 com um olhar de muita gratidão. Rafael, você está louco? O ano de 2020 nos trouxe tanta coisa ruim, nos trouxe pandemia, nos trouxe recolhimento, nos trouxe desencarnações. Mas em tudo nós devemos dar graças. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo na sua epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Agradeça por tudo, porque esse ano tem testado a nossa fidelidade a Jesus. Esse ano tem testado a nossa vontade de sermos pessoas melhores. Esse ano tem nos ensinado tantas coisas, tem nos ensinado a nos comunicar pelas redes sociais, tem derrubado as barreiras do mundo virtual, tem nos ensinado a fazer a caridade sem precisar estar dentro da casa espírita, porque para fazer a caridade não precisamos de um lugar físico, precisamos de disposição na alma. Esse ano tem nos ensinado o valor da nossa família, porque dentro do nosso lar nós podemos olhar para os nossos pais, para os nossos esposos e esposas, para os nossos amigos, para os nossos filhos, que muitas vezes estavam invisíveis, nada obstante, morando junto. Este ano, a gente tem podido ressignificar o valor de coisas que nós não dávamos a mínima atenção. Às vezes eu passo aqui pela praia em Caraí, olhando para aquele mar azul, um pouquinho poluído, vamos dizer a verdade. Aquele sol, eu penso, quantas vezes eu passei por aqui e nenhuma das vezes eu disse, obrigado, meu Deus, por essa natureza tão bonita. Obrigado, meu Deus, porque nada me falta. Será que precisou um vírus invisível ao olho humano para que eu pudesse dar valor a tudo que nós temos? Ah, Rafael, mas e as pessoas que desencarnaram? Hoje, mais de 185 mil pessoas no Brasil. Observemos, as pessoas, elas não morreram. Nós não perdemos as pessoas. Perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde um relógio. As pessoas retornaram para o lar espiritual. E o lar espiritual não é algo assim de paranormal. O lar espiritual é a nossa verdadeira casa, é o nosso verdadeiro lar. Nós não nos afastamos em definitivo das pessoas, elas estão perto de nós. E ainda que não possamos tocá-las fisicamente, nós podemos comungar com ela os nossos sentimentos, as nossas vibrações, porque a desencarnação, ela não encerra os laços de amorosidade, mas torna ainda mais fortes. Então agradeçamos o ano de 2020 e façamos aquele laço de esperança para o ano de 2021. Porque a esperança, ela não morre nunca. Mas não a esperança de sentar e ficar esperando, mas a esperança de quem abre os braços. Vamos trabalhar no bem. Vamos ser pessoas melhores. Vamos fazer do mundo a paz que começa dentro de mim mesmo. Mas, para tanto, eu vou precisar olhar para as pessoas não como adversários, não como pessoas que me agridem e eu tenho raiva delas, mas como pessoas que eu preciso perdoar, pedir perdão, porque o olhar de Jesus sobre o perdão é o olhar do amor, é o olhar da caridade, é o olhar desse sentimento nobre que nos faz ir além. Perdão vem do latim perdonare, é quem dá um pouco mais, é quem consegue fazer levantar a sua alma fora dessas questões tão pequeninas do mundo. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço o convite do Instituto Espírita Bezerra de Menezes, renovo os laços de um Feliz Natal e de um próspero Ano Novo e termino pedindo a Deus abençoe a todos e com um soneto de Maria Dolores na psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando a poetisa baiana nos diz assim: onde estiver Jesus, almas queridas e boas, ilusões, erros, falhas, apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumina, esclarece, ampara e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, ora a hora, alteia-se mais bela. O trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, inflama-te de amor, que é sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão,
a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Feliz Natal, um abraço virtual e beijos. Tchau, tchau.